para o Corinthians, então? Vamos lá. Isso Por exemplo, está errado. Solução, então, hoje, por exemplo, um caminho, vai. Hoje, por exemplo, eu jogaria com o Fausto Vera no lugar do Rony desde o começo e jogaria com o Watson pelo lado. O Watson é um cara que cresceu muito. Porque eu acho que o Watson é um jogador que completa diversos setores. O Watson é um cara que vai encostar no ataque. Mas com uma leitura de que você já teria mais a bola para... Uma certeza. Certeza. Contra o Liverpool, certeza. E eu acho que o Watson é um cara que ele vai chegar mais à frente, que ele vai ajudar um pouco, ele vai ajudar na marcação, ele vai dar velocidade. Mas ele tem jogado mais centralizado. Ele jogou pouco se movimenta. com o Lázaro. Não, mas ele vai aqui do lado para dentro, dentro para o lado. Então, aí você tem o Renato Alberto do outro lado, onde o Roger Guedes também pode fazer essa recomposição do lado esquerdo. Aí você tinha o Fausto e o Juliano por dentro. Aí eu acho que tem um time mais homogêneo. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, já dá pro Corinthians ir jogar a Premier League lá na Inglaterra. Porque já venceu o Chelsea e hoje venceu o Liverpool, então já dá pra jogar a Champions League e a Premier League. Rapaziada, brincadeiras à parte, Corinthians venceu 3-0. Segundo tempo, foi um jogaço. Assim que o Cantillo entrou, eu achei que o Corinthians iria sofrer o empate, mas foi até melhor. Critiquei o Lázaro na substituição, não gostei, realmente eu não gostei. Mas deu certo e o Corinthians conseguiu sair lá com os 3 pontos. É o que importa. Isso é o que importa. Agora eu quero saber de você, pessoal. É pra se empolgar? Ou temos que continuar metendo os pés no chão? Eu acho que ainda tem que ficar pés no chão, porque esse jogo aí não mostrou nada ainda não. Porque o primeiro tempo do Corinthians foi horroroso. Foi feio. Corinthians sofreu bola na trave e foi feio, foi feio. E você, o que achou? Comenta. Use o espaço de comentário e dá a sua opinião. Eu sei, o que importa são os 3 pontos e a goleada. 3-0 pra mim é goleada. Mas temos que, ficar atento, abrir o olho, porque Libertadores é Libertadores. Pessoal, agora eu quero pedir pra você, humildemente, aquele like. Fortalece aí com like. Se você também gostou da vitória do Corinthians, fortalece aí com like. Hoje mostramos para o Palmeiras e o Flamengo como é que estreia na Libertadores. 3-0, fora o baile. Vamos pro vídeo, rapaziada, e fortalece com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá. Tinha tempo que não vencia fora de casa na Libertadores, né? 4 ou 5 anos. Começou perdendo. Por aí. E o Corinthians tem dificuldades, não é só com times pesados e tal. Times abaixo do Corinthians, times fracos, o Corinthians tem dificuldade fora de casa, o Corinthians não consegue vencer. Então é importante a estreia com vitória, com o adversário mais fraco do grupo para pontuar. Jogo com o Liverpool, o Corinthians quer classificar em primeiro no grupo, tem que fazer 6 pontos. Já fez os 3 primeiros. Sem comparar o adversário, William, mas comparando o contexto. O Fluminense pegava ontem o adversário mais fraco do grupo. Tinha que ganhar o jogo. Exato. Porque provavelmente o grande rival dele no grupo vai lá e vai ganhar também. Né? Não, e o Strongest entrou na conversa, né? Exato, entrou. O Argentino Júnior entrou na conversa aí também. Então acho que assim, é fundamental. O Birner brincou com a situação do Ituano e tal. O futebol uruguaio hoje, assim, a gente viu o Peñarol tomar 4 do América e comparar. Mas a história do Peñarol, a história do América. Não está entrando em campo. O investimento do América hoje é maior do que o do Peñarol. Exato. O projeto de futebol muito melhor que isso. Então, O América seria campeão uruguaio tranquilamente. Então hoje a relação de forças é essa. Então hoje, antigamente, você arrumava um pontinho contra qualquer time uruguaio, era uma maravilha. Hoje você vai lá e ainda mais contra os times que não tem nem a questão do estádio, da pressão, né, os 2 grandes. Você tem que fazer o resultado, né? E acho que a atuação vamos ter tempo para olhar, né? E o que pode evoluir, mas ganhar é fundamental hoje. Agora, que ano do Roger Guedes, hein? Roger Guedes foi artilheiro do Campeonato Paulista, tô errado? Foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? Acho que chegou a ser artilheiro do Campeonato Paulista. Do Corinthians. Do Corinthians, Sim. E agora estreia na Libertadores já meteram 2 gols, hein? Então, primeiro tempo jogou ali, não recebeu tantas bolas, o Corinthians não conseguiu ter um jogo produtivo para o ataque, ele precisou sair muito da área, Yuri Alberto também teve de se movimentar, mas não recebia, mas no segundo tempo aproveitou as oportunidades que teve, ele tem se mostrado um jogador um pouco, ainda quero ver mais do Roger Guedes no aspecto coletivo, mas com um pouco mais de boa vontade para ajudar, para recompor. Mas você acha que está faltando isso? Então, desculpa, o Roger Guedes, ele é artilheiro não só ele é artilheiro do Campeonato Paulista junto com o Galo. 8 gols os dois, as 2 equipes já eliminadas e só se o Bruno Mezenga meter uns 2 aí. Ele pode fazer mais um no final de semana e chegar a 8.
E aí, segundo o nosso editor-chefe aqui, que é palmeirense, falou, se o Rony fizer 3 agora, ele já passa. Pode acontecer também, mano. O Rony inspirado. Mas fala, desculpa. Mas o Roger Guedes, para mim, ainda falta uma constância desse jogo mais coletivo. A partir do momento em que a gente chegar, opa, o Roger Guedes virou a chave, aprendeu de fato a jogar dessa maneira, não podem ser lampejos, como a gente vê de muitos jogadores que não têm a técnica do Guedes. E, pô, o cara teve um jogo em que decidiu numa jogada individual. O Guedes é assim em termos de recomposição. Um jogo que a gente fala, poxa, essa entrega aí fazia tempo que a gente não via, mas precisa ter essa continuidade. Ele tem demonstrado isso com o Fernando Lázaro. Então. Ele evoluiu de fato. Então, saíram e o Corinthians poderia ter até marcado mais, criou mais oportunidades para isso. Eu acho que o Liverpool testou muito pouco o Corinthians. E aí não dá para comparar a qualidade individual com ou sem Renato Augusto das equipes. Claro. O Liverpool é um time não sobreviveria à primeira divisão do futebol brasileiro e não sei se sobreviveria à segunda divisão do futebol brasileiro. O Liverpool está campeonato uruguaio. Ontem o Léo citou que o América atropelou o Peñarol. O Peñarol é líder com 20 pontos, o Liverpool tem 12 em 9 jogos. Né? O Liverpool é um time, com todo respeito, muito fraco. Mas como diria Mauro Naves, quando começa com todo respeito. Muito fraco. Já era, né? Já gosta disso. Então, cabia o Corinthians ir lá e ganhar com tranquilidade. O Corinthians cumpriu o papel dele. O Corinthians cumpriu o que era necessário. Tem muita gente pegando baba e se complicando. Perfeito, tudo bem. O Corinthians está há um bom tempo treinando. O Corinthians pôde recuperar seus jogadores fisicamente. O Corinthians pôde fazer coisas para melhorar o seu jogo coletivo. E é óbvio que o tempo pode me contradizer, tá? Eu não gosto dessa formação. Eu não gosto desse desenho de jogo, tá? O que te incomoda? Eu entendo o desenho e espero mais para saber se ele será reutilizado, porque certamente o Lázaro sabia que o Liverpool não ia conseguir dificultar muito a marcação corintiana. Que o Liverpool tinha muitos limites e que o Corinthians podia, tecnicamente, se impor. Né? Acertou. O Brenner falava do Roger Guedes. Eu dou o crédito para o Roger Guedes porque eu fiz muitas críticas no começo do ano. E eu vi alguns jogos do Campeonato Estadual, um pouco mais complicados, por exemplo, contra o Palmeiras, ele fazendo essa recomposição pelo lado. E o jogo de hoje não exigia. O jogo de hoje não exigia. O jogo do Corinthians podia resolver o jogo com uma certa leveza, tranquilidade. Mas ainda assim, no primeiro tempo, quando a bola não chegava, ele estava tentando recuperar. Estava correndo atrás de zagueiro. Sim. Isso daí é importante. O que eu não gosto? Eu não gosto desse trio com um jogador adiantado e dupla de ataque. Eu acho isso uma coisa no futebol de hoje velha, ultrapassada, que permite aos adversários chegarem pelos lados quando tem jogadores fortes, de velocidade. O treinador não tem nada de velho ultrapassado. Não tem. Ao contrário. Eu acho que ele está tentando se adaptar ao que os jogadores podem fazer com mais facilidade. E eu acho que em cima disso ele vai fazer mudança. Então, mas dá uma solução para o Corinthians, então. Vamos lá. Por exemplo, isso está errado. Solução, então. Hoje, por exemplo. Um caminho, vai. Hoje, por exemplo, eu jogaria com o Fausto Vera no lugar do Rony desde o começo e jogaria com o Watson pelo lado. O Watson é um cara que cresceu muito. Porque eu acho que o Watson é um jogador que completa diversos setores. O Watson é um cara que vai encostar no ataque. Mas com uma leitura de que você já teria mais a bola para. Uma certeza. Certeza. Contra o Liverpool, certeza. E eu acho que o Watson é um cara que ele vai chegar mais à frente, que ele vai ajudar um pouco, ele vai ajudar na marcação, ele vai dar velocidade. Mas ele tem jogado mais centralizado. Ele jogou pouco se movimenta. com o Lázaro. Não, mas ele vai aqui do lado para dentro, dentro para o lado. Então, aí você tem o Renato Alberto de um outro lado, onde o Roger Guedes também pode fazer essa recomposição do lado esquerdo. Aí você tinha o Fausto e o Juliano por dentro. Aí eu acho que você tem um time mais homogêneo. Mas eu não sei se o Lázaro vai repetir essa formação, essa ideia de jogo, quando ele for enfrentar, por exemplo, o Palmeiras, quando ele for enfrentar o Fluminense, quando ele for enfrentar o próprio São Paulo, que tecnicamente é pior que o Corinthians, mas tem força pelos lados. Em cima do que você está falando aí, até para a gente discutir também, a gente tem que pensar uma coisa aqui muito séria com relação ao Corinthians. Ele fez o que o jogo permitia e até aí só uma coisa que interrompendo. Não, pode falar, Eu teria já entrado de cara com o Cantilho, porque se você sabe que se você vai ter a bola, vai ter saída de jogo, como disse o Pedro, não é o Rony ou o Cantilho. Não precisa ter esse temor de colocar o Rony. Né? Então, eu não gostei da ideia de jogo, apesar de ela ter sido bem executada em grande parte do tempo. Porque eu acho que o Corinthians, com outras ideias, pode render mais. Vamos esperar a temporada, vamos ver se essas são as ideias mesmo, se esse time não cresce. Se essa ideia vai ser mantida e, de repente, ela funciona, me contradiz. Eu não gosto. Eu não gosto de jogar um 4-3-1-2. 4-3-3, tudo bem. 4-3-1-2, que é mais ou menos o que o Corinthians fez hoje, não me agrada. Então. Hoje eu acho um sistema
sei lá, Mas tudo discutível. bem, você está repensando isso? Aí, a partir do momento que repensa isso, você tem que pensar numa peça importantíssima, que é Renato Augusto. Sim. Tem que ter o plano B que funcione. O Duílio deu uma entrevista coletiva há umas 2 semanas, mais ou menos, né? E ele falou da situação do Corinthians, que não vai fazer loucura, que o time é esse, que tiver que ser campeão, Perfeito. ganhando ou perdendo e tal, o time é esse, que está de olho no mercado, que a reposição do Renato Augusto é muito difícil, precisa de dinheiro e tal, e difícil achar essa peça, realmente é. É muito complicado um cara do nível do Renato Augusto, e que é isso aí o time, né? Só que o Renato Augusto tem uma questão física que, felizmente, me parece que não é nada sério, mas vai tirar o Renato Augusto de alguns jogos. Ah, Mesmo sim, que não tem que seja administrá-lo, sério, sim. já não deve jogar a Copa do Brasil na semana que vem, talvez. Perfeito. Eu acho que até tem que poupar mesmo, né? Para os principais jogos, sem Para os dúvida. principais jogos, mas você não tem o Renato Augusto e pode acontecer uma outra lesão, tomara que não. E aí, faz o quê? O que o Corinthians tem em mãos para lidar com a questão Renato Augusto? Tem. Não vai dizer que não tem. Tudo bem, mas Tem. quem é? Se tem, Tem. quem é? Tem. Como funciona? Como vai vou- funcionar? Não só quem é, o que faz. O que faz? É. Por exemplo, você acha que nesse 3-1-2 o Renato tem que jogar como um ou tem que formar um trio? Ele tem que jogar como um. É. Para jogar como um. Ele é o mais próximo A gente ali. passou aqui, vou dar um exemplo. A gente passou aqui, o ano passado, em boa parte dele, falando que o Flamengo teria dificuldades porque a recomposição com Arrascaeta, Pedro e Gabigol é uma recomposição complicada. Porque dá espaço pelos lados. E o Vitor Pereira foi lá, pelo Corinthians, aproveitou, fez um jogo melhor que o do Flamengo na final da Copa do Brasil, usando esse jogo coletivo, exatamente o espaço que o Flamengo dava pelo lado. Com o Renato, E hoje está se de um complicando lado, lá no Flamengo, mas isso é outra história. Essa é outra Fala. história. É um outro trabalho, É. ou uma outra circunstância. Com o Renato jogando na linha de 3, você vai exigir demais do Renato. Então, quem tem que fazer esse sacrifício pelo lado esquerdo? O Roger Guedes. Tá. Porque o Roger Guedes, tecnicamente, é um jogador que desequilibra. Tá. Perto da área, um cara que faz gols. Tá podendo um contar cara com sei o quê. ele com relação a isso. O E aí ano tem demonstrado e aí isso. é uma questão que, por mais que ele não seja o melhor marcador possível, ele é um cara que compensa você ter na equipe, porque ele faz a diferença tecnicamente. Você arma o Renato de um lado, o Roger Guedes de um lado, você pode escolher o jogador do outro lado. O meu preferido hoje é o Watson. Você pode fazer um meio com Fausto Vera e Maicon, com Fausto Vera e Juliano, formar uma linha de 4, Renato à frente dela e Yuri Alberto adiantado. Tá, aí você não tem o Renato. Não, Agora, você tem o Renato de 1, na frente da linha de 4. Não, mas tô falando se você não tem o Renato, tô falando questão física. Você não tem o Renato no time, vai. Agora, o Fausto Vera não é um Você não cara pra adianta o jogar. Juliano. O Fausto Vera não é um cara pra jogar mais perto do gol. Para chegar mais perto da área várias vezes. Não necessariamente partindo dali, mas às vezes eu sinto que ele fica um pouco preso e sempre que ele se ele aproxima da área, que ele tem liberdade para finalizar, para criar alguma coisa, sempre sai alguma coisa boa Construção ali. dos zagueiros. Os zagueiros viram como se fossem, entre aspas, volantes de construção, mesmo sendo os mais recuados. Sim. E o Fausto Vera vira o meia na frente da área. Mas o ponto é que ninguém faz tão bem a saída de bola quanto o Vera. Então, ele é esse jogador contra o Flamengo, por Cobertor de exemplo. exército ali, né? Então, contra o Flamengo, por exemplo, ele deitou e rolou ali, distribuindo o Por jogo. isso eu especulei aqui Fausto Vera e Juliano por dentro, Adson e Roger Guedes, Renato na frente desse quarteto e Yuri Alberto mais adiantado. Porque o Adson vai fazer todas as movimentações necessárias do time, o Renato vai recompor, porque ele tem a inteligência, a melhor leitura de jogo do futebol brasileiro e talvez do futebol sul-americano para entender posicionamentos e orientar os jogadores. E o Roger Guedes disponível, como você diz, recompondo do lado esquerdo na frente do lateral, chegando como um atacante. E aí você que tem a movimentação que pode tirar desses jogadores as maiores virtudes que eles têm. Mas no papel... Tô aqui, não, mas no papel Perfeito. faz todo sentido. Tá. Aí você tira... Só que eu posso fazer Não, aqui. mas você tira o Guedes dessa zona de conforto, onde ele tem jogado bem e ele tem se voluntariado para fazer esse trabalho e volta para um cenário em que ele não curtia, que ele disse para o treinador, pô, essa não é a minha, não quero jogar Tanto pelo faz o lado, que ele fico curte ou não longe que ele do- curte. Importa o que é melhor pro time. Não, eu concordo plenamente, mas não é tão fácil chegar ali pro jogador, que o Fernando Lázaro conseguiu dar esse salto. Ele conseguiu convencer o Guedes de que ele tem de fazer a recomposição e ele falou, eu topo, mas jogando mais próximo do o gol. e Guedes do tem uma centroavante. responsabilidade. Dos jogadores do Corinthians essa temporada, o que mais tem responsabilidade é o Roger Guedes. Vou explicar o porquê. Porque ele fez críticas Sim. contundentes ao técnico. E o técnico Outros também fez fizeram. críticas, não, mas as dele foram as mais intensas e as mais recorrentes. E o técnico, ano passado, fez críticas contundentes a ele. O técnico exigia dele o quê? Participação do jogo sem bola. Né? O que ele precisa fazer para justificar as críticas ao técnico? Mostrar que ele joga bem sem a bola. Quem tem que determinar o papel dele sem a bola? O atual técnico. Qual é o melhor papel dele para o Renato Augusto jogar e ter o Yuri Alberto na equipe? É recompor num quarteto de meio campo.
É, rapaziada, tá aí. Gostei que o Corinthians precisa melhorar muita coisa ainda, mas é tempo, é tempo. Voltou agora, depois de 22 dias, foram 25. Voltou agora e tem muita coisa a melhorar ainda. O Adson tem que ter oportunidade, o Barleta tem que jogar. Então veremos, pessoal. O que importa é que a vitória hoje foi excelente. No segundo tempo, primeiro tempo, preocupou um pouco, mas no segundo tempo, fomos lá e goleamos o Liverpool. Já dá pra jogar a Premier League. Valeu, rapaziada. Um forte abraço a todos. Conto com a sua ajuda para fortalecer com like, se inscrever no canal e ativa o sininho. Pessoal, peço perdão se minha voz tá ruim e os olhos estão baixos, é porque a gripe chegou, pessoal. Valeu!